Já ouviu falar na fome do estômago cheio? Quando a gente está comendo e continua querendo comer. A gente já comeu, aliás, e continua querendo comer. Isso é muito normal de acontecer, especialmente à noite, né? A gente acha que não é fome e é gula, ansiedade, compulsão. Putz, meu estômago tá cheio e eu continuo querendo comer. O que é isso? Eu vi ali, sobrou um pedaço de pizza, eu fui lá e comi, já estava saciado. Comi mais, eu comi o sanduíche, já estava bem, ainda fui lá e comi mais. Ou então eu acabei de jantar, daí 1 hora eu tô querendo comer mais. E não é fome, porque o meu estômago tá cheio e eu tô querendo comer mais. A gente não interpreta como fome, mas é uma fome do estômago cheio. Provavelmente você nunca escutou falar disso, mas ela é real. Ela acontece demais e, como eu falei, especialmente à noite. Por que isso acontece? É muito legal você identificar isso. E um truque legal para isso é pensar em ovo, tá? Para você ver se realmente é fome, não é e tudo mais. Pense em ovo. Você pode pensar também em castanha do Pará, mas ovo cozido é mais legal ainda. Na hora que você comeu, sei lá, você acabou de comer um sanduíche e está querendo comer mais coisa, ou então você já jantou e está querendo comer mais coisa, aí você pensa assim, eu comeria um ovo agora? Se sim, eu comeria um ovo agora, então provavelmente é fome ainda. Agora, não comeria um ovo agora, então não é fome mais. E ainda mais que o estômago está cheio, nessa hora especialmente só entra carboidrato, seja do pão, seja da torrada ou seja de um doce, tipo um sorvete, um chocolate, enfim. Mas vamos lá, deixa eu falar mais disso e por que ela acontece mais à noite. À noite, à tarde para a noite, o corpo abre a calculadora dele. E ele começa lá assim, quantas calorias você comeu hoje e quantas você perdeu hoje? Quantas você queimou e quantas você ingeriu? Quanto de proteína você usou hoje, seu corpo usou hoje para crescer um cabelo, fabricar células novas, unha, imunidade, fazer células de imunidade e tudo mais? E quanto de proteína você comeu? Carboidrato, quanto seu cérebro usou, seus músculos usaram enquanto você ingeriu? Gordura, a mesma coisa, fabricar hormônio. Gordura é fundamental para o tecido neurológico, né? As bainhas de mielina, o cérebro, ele tem muita molécula de gordura ali, especialmente colesterol, enfim, que na realidade é um éster, né? Mas enfim, tem muita molécula de gordura ali. Então ele pergunta caloria, proteína, carboidrato, gordura, água. Quanto de água você bebeu e quanto você usou de você hoje, né? Além de água, ainda tem vitamina mineral. Quanto usa de vitamina C para fabricar uma pele, um cabelo, vitamina B12 para pensar, por exemplo, raciocinar. Então essas coisas todas ele bota na calculadora dele, faz a listinha e fala assim, olha, hoje você está me devendo tanto de vitamina, tanto de mineral, tanto de água, tanto de proteína. E à noite, tarde e noite que ele faz isso. Por isso que a gente tem uma compulsão danada à noite, de manhã às vezes a gente acorda sem fome, porque uma série de fatores, mas porque ele ainda não abriu essa calculadora dele, porque ele vai fazer isso igual final de mês de empresa. Lá no final do mês que ele vê se as contas estão batendo ou não para acelerar e bater a meta, e à noite ele não quer sair no prejuízo, ele quer ali que tudo que tenha gasto tenha sido entregue. Então não é só de calorias, igual a gente pensa, se eu gastar aí menos do que eu consumi, eu engordei. Se eu gastei mais do que eu consumi, eu emagreci. Não é só isso, tem outras coisas envolvidas ali. E depois até fazer outro vídeo, outro podcast, enfim, mostrando isso, porque 1000 calorias de açúcar é uma coisa, 1000 calorias de gordura é outra, se eu comer 2 refeições de 500 é uma coisa, se eu comer 5 de 1000 é outra coisa totalmente diferente. Então não é só déficit calórico. Mas voltando aqui à calculadora, então à noite a gente comeu algo e continuou com fome, porque sei lá, eu comi um fast food, um sanduíche, à noite, um cachorro quente, e ainda quis comer mais. Quis uma sobremesa, quis alguma coisa, então é a fome do estômago cheio. Eu tô com o estômago cheio porque eu acabei de comer um sanduíche, mas eu continuo querendo comer porque eu ainda tô devendo. É assim, finge, eu peguei 200 mil no banco emprestado e acabei que eu ganhei numa loteria ali, numa quinazinha, sei lá, eu ganhei 100 mil. Eu ainda tô no débito, entendeu? Mesmo que eu tenha ganhado, eu tirei mais do que gastei. Então mesmo comendo um sanduíche que é muito, eu ainda estou no débito do meu dia que eu comi muito mal, especialmente aquelas pessoas que não comem bem de manhã, enfim, fica naquele jejum, comendo muito outras coisas aí que não agregam muito na nutrição. Então a gente vai ter fome à noite, mesmo em calorias, mesmo em vitaminas e minerais. Então na hora que a gente não tem vitaminas e minerais, a gente acaba às vezes tendo mais fome, porque o corpo fala assim, come uma coisa doce porque eu estou precisando de vitamina B1, por exemplo, né, que tem na banana, sei lá. Aí ele vai lá e fala assim, come uma coisa doce, porque ele não fala come banana, ele fala come uma coisa doce, esperando que essa coisa doce, porque na natureza tudo que era doce tem essa tal vitamina. Só que aí a gente vai e come um chocolate, continua com fome. Aí a gente chama isso de gula
ansiedade, compulsão, crise compulsiva, estresse, merecimento, eu mereço, né? Porque, putz, eu não era para caber mais comida. Eu racionalmente sei que eu não deveria comer mais, mas eu tô querendo comer. O eu e o eu, né? Fica aquele ali. Nossa, você não deveria. Ah, mas você merece. Você não deveria, mas você tá ansioso. Você não deveria, mas você tá, né? E a gente acaba justificando o nosso comer mais nisso aí. Então, qual que é a dica do dia? Uma eu já dei a do ovo. E a outra é você melhorar as refeições ao longo do dia. Comer mais proteína, comer mais coisas nutritivas, começar o dia assim, se você conseguir, com frutas, com alguma coisa assim, que no final do dia vai sobrar um espaço para um sanduíche tranquilo que você vai comer e não vai ter fome depois. Então melhorar as refeições ao longo do dia, cuidado com muito tempo sem comer, porque fatalmente à noite essa calculadora sua está desfavorável, você vai acabar comendo mais que deveria. O lanche da tarde é extremamente importante que ele seja completo em carboidratos, proteínas e gordura para te saciar. Então, por exemplo, todo mundo que vai num rodízio na hora do almoço, tipo, chegou no rodízio meio-dia, chegou 4 horas da tarde, às vezes à noite você nem fome não tem, porque você comeu mais à noite. Tá vendo que não tem ansiedade à noite? Tá vendo que não tem fome à noite? Tá vendo que não tem compulsão à noite? Porque você está saciado. Se você for num churrasco, sei lá, e saiu do churrasco 5 horas da tarde, você não vai ter compulsão à noite. Porque você está saciado, a carne enche, a proteína enche. Então não é isso ansiedade nem nada, é realmente a fome que ele não explica que está faltando energia. Ele simplesmente dá vontade de comer mais e a gente acaba comendo mais, de novo, mesmo estando cheio, mesmo estômago estando numa ocupação boa. Então pensa bem nisso, melhora seu dia, principalmente seu lanche da tarde para você chegar bem. Então pega esse sanduíche aí que eu acabei de falar, se você comer esse sanduíche 6 horas da tarde, você vai chegar 8 horas da noite super tranquilo em termos de compulsão, super tranquilo em termos de compulsão, porque sacia. Então coma alimentos que saciam especialmente esses horários. Cuidado com a primeira refeição do dia, porque ela reflete lá em cima. Então se você acorda sem fome e fala assim, não quero comer de manhã não, beleza. Mas analise como vai estar essa ansiedade, fome, compulsão, como você queira chamar aí, estresse à noite. Porque o café da manhã pode ser que seja legal ficar sem ele por os motivos, mas se der fome à noite, estiver te fazendo exagerar à noite, não é legal. Testa um dia, fazer boas refeições ao longo do dia. Né? Comer um abacate de manhã com, sei lá, um leitinho, leite em pó. Aí no meio da manhã você come umas castanhas com fruta, na hora do almoço faz um almoço legal. Faz 2 lanches da tarde talvez, ou então um lanche mais completo. Né? 4, sendo 3 e 5 da tarde, ou então lá para as 4, 4 e meia, fazer um lanche legal mesmo, que você entra até um pão com misto quente, com mortadela, sabe? Um lanche que sacia mais. Um lanche com ovos, às vezes esse horário, né, de 4, 5 horas da tarde, que você vai ver que à noite vai ser muito mais tranquilo de comer bem, de conseguir comer bem, que eu tô falando é de controlar, não é de escolher bem, né? E se você parar para pensar, por que tem dia que a gente consegue controlar e tem dia que a gente não consegue controlar? É justamente por causa disso. Porque tem dia que o chocolate chama muita atenção, tem dia que ele não te chama. Por quê? Porque nesse dia provavelmente você comeu melhor, você comeu coisas que saciam. Aí você fala assim, gente, nem tô ligando pro chocolate. E tem dia que o chocolate vira, ele começa a falar, nossa, tem um chocolate lá na geladeira, tem um doce na geladeira, eu tô querendo, o que eu faço? E você passou outros dias sem nem ligar para aquele chocolate. Então isso muito tá ligado a essa fome, mesmo que seja de estômago cheio. Beleza? Valeu, até o próximo!